Muito bem, os cristãos acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, mas se for, vejamos se é verdade que Deus inspirou os homens a escrever, que ele é o único Deus. Fica essa pergunta. Ele sabe que é o único Deus com base em quê? Não deveríamos duvidar? Jacó lutando com o anjo do Senhor, então disse o homem: seu nome não era mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou. Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com o homem e venceu. Gênesis capítulo 32, versículo 28. Se ele for o Deus da Bíblia, então ele sabe que acima dele está El, que em determinado momento escolheu o tetagrama, Yahvé ou Javé, para cuidar de Jacó, representando aquele que embate na briga de Jacó com o anjo. Não raro, usando esta métrica, o Deus bíblico tampouco estaria no mesmo patamar que Baal. Desta forma, ele não é soberano e sabe que está no meio de um ambiente enoteísta. Embora seja um Deus, estando fora do seu poder de dominação sobre judeus, ele não tem força como soberano. Inclusive, na própria Bíblia há uma situação em que Deus perde para um outro Deus, e isso pode ser observado quando comparamos o texto bíblico com a estrela de Moabe. E levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas, defronte deles as águas vermelhas como sangue, e disseram: isto é sangue? Certamente que os reis se destruíram à espada e se mataram um ao outro. Agora, pois, apressa moabitas. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles e ainda entraram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas. E arrasaram as cidades, e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, e os entulharam e entupiram todas as fontes de água, e cortaram todas as boas árvores, até que em Kir-Harasete deixaram ficar as pedras. Mas os fundeiros a cercaram e a feriram. Veja, Israel estava vencendo uma batalha contra os moabitas, ou seja, tudo estava extremamente favorável aos israelitas, conforme a citação. Mas vendo o rei dos moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 70 homens que sacaram espadas para romperem contra o rei Edom, porém não puderam. Então tomou seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel. Por isso retiraram-se dele e voltaram para a sua terra. Segundo Reis capítulo 3, versículo de 22 a 27. Israel estava com o jogo ganho, porém, após o sacrifício feito pelo rei dos Moabitas, Israel desistiu da partida em que era 100% vitorioso e abandonou a luta voltando para casa. O texto é propositalmente obscuro, não dando grandes explicações sobre o motivo da existência. Todavia, cabe uma rápida contextualização. Estrela de Messa, por volta de 850 anos antes de Cristo, Israel e Judá haviam se separado. Jorão era o rei de Israel e o filho de Acabe, casado com Jezabel. Ele havia incorporado ao seu reinado vários deuses. De outro lado, temos Messa como rei de Moabe. Ambos eram antagônicos, rivais. Na estrela de Messa temos a vitória de Moabe sobre Israel, e nela está registrado que após o sacrifício do primogênito do rei Messa, o deus, ou Shenosh, venceu o deus dos israelitas. E por isso
os israelitas voltaram para casa derrotados. Portanto, Quenosh acabou com a raça de Javé. Ele, sendo nocauteado, finalizado, saberia que não é o único Deus, mas parte de um panteão de deuses. Portanto, acreditar que só exista um Deus sem olhar a história e o panteão cananeu fica meio difícil. O que é um panteão? Um panteão é um grupo de deuses guiados por um grande Deus. O grande Deus é El. E os outros deuses menores, entre eles está Yahvé, o tetagrama, que, segundo alguns estudiosos, era casado com Asherá, a deusa da fertilidade. Porém, com o passar dos anos, com a visão monoteísta, se perde com o tempo a visão politeísta de vários deuses, cada um cuidando da sua parte, deuses, cada um cuidando do seu reinado, e o povo ia em cada deus que necessitava de algum pedido. Quero o Deus da fertilidade, então vou lá pedir para ele. Quero o Deus da plantação, então vou lá pedir para ele. Quero o Deus da chuva, então vou lá pedir para ele. Então os deuses eram procurados conforme a necessidade do povo. Com a elaboração desta visão monoteísta de um Deus só, se elimina todos os outros deuses e se começa a estruturar a ideia de que existe só um Deus. E os outros deuses são falsos, são mentirosos. Com isso, o povo de os israelitas introduzem essa visão de um Deus único e que esse Deus é o Deus verdadeiro e que esse Deus é aquele que escolheu esse povo como seu povo e os outros povos que se danem, que se lasquem, porque Deus escolheu foi aquele ali, e entre tantos povos Deus escolheu aquele povo e os outros povos não têm nada a ver mais, não são escolhidos, não são abençoados, e que esse povo escolhido poderia fazer o que quisesse com os outros povos que tinham outros deuses. Então você vê que o monoteísmo trouxe como herança guerra, destruição, exclusão, enquanto que o politeísmo todos viviam em paz, em harmonia. Esta visão de um panteão onde existia muitos deuses, ela era muito mais aceita e favorável à vida do que esta visão monoteísta, onde existe um Deus que é ciumento, um Deus que castiga, um Deus que mata, um Deus que não permite que as pessoas acreditem em outros deuses, um Deus que escolheu só um povo e só deu a bênção para esse povo e os outros povos que se danem, um Deus que manda esse povo escolhido invadir a terra dos outros povos, matar as pessoas dos outros povos, ficar com os espólios de guerra, que seriam as moças virgens, e matar todas as outras pessoas, como você pode ver nos textos bíblicos. Então você vai percebendo que esse Deus Yahvé não é um único Deus. E aqui a prova disso é que nessa estrela de Messa está bem, ou de Mesa, está bem claro quando Jorão, que incorporou vários deuses, então a própria Bíblia diz que Jorão incorporou vários deuses, e se ela diz que incorporou vários deuses, significa que existiam vários deuses. E que quando ele faz o sacrifício da morte de um filho, o povo de Israel cai fora e ele ganha a guerra. Então, o Deus de Israel perde a guerra para o Deus de Joroão. Vê se pode uma coisa dessa. Então, nós vemos aqui uma briga entre o Deus de Israel e o Deus de Edom, e que o Deus de Edom, a partir do momento em que ele tomou seu filho e ofereceu seu filho em holocausto em um muro, o povo de Israel se retirou com o rabinho entre as pernas, com medo do Deus de Edom. E, portanto, o Deus Yahvé perdeu a guerra, simbolizando aí que existia outro Deus, e esse outro Deus ganhou a guerra do Deus de Yahvé.
Pode uma coisa dessa? Dorme com esse barulho. Um grande abraço. Tchau, tchau.